1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, tem sido o texto sobre o qual a gente tem construído a série de mensagens. E aí eu costumo dizer, e volto a bater nessa tecla, que essa mensagem ela não deve ser ouvida isoladamente. O que eu quero dizer com isso? Vale a pena você ouvir as outras da série. Porque quando a gente trata da pessoa do Espírito Santo, olha o que eu disse da pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é uma coisa, não é um trem, não é um negócio, não é uma sensação, não é um frio na barriga, não é um arrepio que eu sinto na igreja. O Espírito Santo é Deus, Ele é uma pessoa da Trindade. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Fica impossível você falar de Deus num culto só, numa mensagem só. Há muito que a gente tem que aprender da pessoa do Espírito Santo. Por isso é interessante que você entenda que esse é um pedaço do quebra-cabeça. É assim que você tem que ouvir a mensagem de hoje, amém? É um pedaço de um quebra-cabeça enorme. Então você só com esse pedacinho ajuda, te dá uma luz, mas não te dá o quadro, não te dá a visão geral da pessoa do Espírito Santo. Então vale a pena você ouvir as mensagens anteriores e também já incentivo você de continuar com a gente ouvindo essas mensagens também, porque acredito que elas serão bênção para a sua vida, amém? A ordem, a direção para nós nesses dias é: não extingais o Espírito. Isso está na Almeida Revista e Corrigida, normalmente é a versão que eu uso aqui. Fica mais claro na NVI, que é a Nova Versão Internacional, que traz a mesma frase de uma maneira diferente. Você tem ela na NVI? Diz assim: não apaguem o Espírito. Vamos repetir a frase? Só mais uma vez, vamos lá? Não apaguem o Espírito. Quer dizer que o Espírito Santo pode ser apagado. E nós não queremos que o Espírito Santo seja... Bom, não sei você, né? Mas eu não quero que o Espírito Santo, a presença do Espírito, a ação do Espírito seja apagada na minha vida. Mas isso pode acontecer dependendo, é claro, do meu comportamento, dependendo do meu nível de relacionamento com Ele. Nós já vimos, por isso que eu bato nessa tecla, nós já vimos que é como um fogo, né? Inclusive a Bíblia diz que Deus é fogo, e a palavra de Deus diz em Provérbios que sem lenha o fogo apaga. Quer dizer que a lenha é o combustível que mantém um fogo aceso. Entendemos também que nós é que somos responsáveis por manter o fogo do Espírito aceso em nós. Como é que nós fazemos isso? Jogando lenha na fogueira. E como é que eu jogo lenha na fogueira? Eu tenho que ter o meu tempo com Deus, a minha vida de entrega, o meu devocional com o Senhor, a minha vida de oração. A Bíblia diz que Jesus entrou no templo, tinha ali cambistas vendendo, comprando, fazendo negócios. Jesus expulsa aqueles cambistas dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. Contudo, vocês estão transformando, vós tendes convertido a minha casa em covil de ladrões e salteadores. É óbvio que Jesus ali está se referindo ao templo naquele momento. Mais tarde, no Novo Testamento ainda, a Bíblia vai afirmar que nós somos templo do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Então Deus fez você para morar dentro de você. A Bíblia vem dizer que Deus não habita em tijolos, templos erguidos por mãos de homens. Deus mora em nós. Aqui só é igreja porque estamos reunidos em nome de Jesus. Se nós não estivéssemos aqui, só seria um templo, um lugar, pode ser chamado de um lugar de adoração, mas a igreja sou eu e você. Você compreende isso? Quem entende isso, diga glória a Deus. Partindo então para esse lado, o que Jesus está dizendo para nós hoje é: minha casa, olha o gesto do pastor, minha casa, que sou eu e você, foi construída, foi erguida para ser casa de oração, e não morada de ladrão. E ladrão na Bíblia, em João 10:10, é Satanás, é o diabo. Ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. Você não foi feito para o inimigo morar em você, você foi feito para o Espírito Santo morar em você. Mas para que isso aconteça, você precisa entender que é casa de oração.
casa de oração. Casa de oração, você tem que jogar lenha na fogueira. Isso é oração, você ora, você ora, você ora, e cada vez que você ora, cada vez que você entra no seu quarto, fecha a porta, que seja no banheiro, no quintal, na sala, o lugar pouco importa, Jonas fez isso, na barriga de um peixe, a posição, se é de joelho, se é de pé, também não importa, importa é que você entenda que você foi feito para ser casa de oração, então você tem que jogar lenha, o crente tem que orar. Esse é o momento em que nós jogamos lenha para que o fogo continue aceso, como lá no Antigo Testamento em Levítico a Bíblia vem dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Responsabilidade nossa manter esse fogo aceso. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Por isso você deve ser chamado de casa de oração. Agora, eu posso chamar você de casa de oração? Vamos perguntar de novo. Posso chamar você de casa de oração? Ah, então você ora. Na igreja? Porque não faz sentido você chamar uma casa de oração de casa de oração se não tiver oração. Uma casa só pode ser chamada de casa de oração se tiver oração. E a oração é o segredo para manter o fogo aceso. Não adianta, não é evento, não é congresso, não é vamos fazer aqui uma festa. Tudo isso eu gosto, viu, irmão? Eu gosto, acho legal pra caramba. Mas o que mantém o fogo aceso é a oração. Se você não ora, se você não busca, se você não separa um tempo, falar com Deus, para ter uma comunhão com o Senhor, tão certo como vive o Senhor, não é chute, você está correndo um risco enorme, grande, de ter a presença do Espírito apagada na sua vida. Então você vai viver de flashes, de momentos legais. Nossa, que culto! Meu Deus, eu senti, o mineiro diz, um trem, senti um negócio diferente, passou uma coisa legal, eu senti, e você vai ver que amanhã acabou, semana que vem acabou, a não ser que você tenha decidido ser o que Jesus fez você para ser, uma casa de oração, a não ser que você decida jogar lenha na fogueira. Isso não pode ser feito domingo de manhã, e olha lá quando alguém faz domingo de manhã na igreja. Isso tem que ser uma vida, é um estilo de vida, não é só, é igual dieta, né? Uma pessoa diz, vai fazer uma dieta, a pessoa já entra pensando, quando é que termina? Eu já vou ficar sem comer esse negócio, quando é que termina? Quando é que para? Quando é que eu posso liberar geral? Irmão, isso é um estilo de vida. Se você não tiver uma reeducação alimentar, não mudar a mente, a cabeça, não vai adiantar. Vocês estão entendendo? Então, a Bíblia fala sobre isso em Romanos 12. A transformação para você abraçar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela ocorre aqui dentro. Você primeiro muda aqui a sua maneira de pensar. Então não vai ser um culto isolado na sua vida. Claro que pode contribuir, claro que pode ser um start para uma mudança na sua vida, mas ele sozinho não vai trazer essa mudança. Ele traz o start, ele joga a informação, e é o que você vai fazer pós-informação, pós-culto, é um novo estilo de vida que você vai adotar, de decidir ser casa de oração, que vai fazer de você uma pessoa queimando, ardendo no Espírito, na presença de Deus. Quem entende isso, gente? Diga glória a Deus. Oh Deus, que o Senhor nos ajude nessa manhã, porque eu quero tratar hoje com vocês sobre identificando a voz do Espírito Santo. Identificando a voz do Espírito Santo. Qual que é o tema, gente? Voz do Espírito Santo. Deixa eu te explicar por quê. Eu vou ler 3 versículos. Se o Espírito deixar, depois eu volto neles. Mas eu vou ler 3 versículos e gostaria que vocês procurassem um padrão nos 3. Ok? Eu vou ler 3 versículos. E você vai procurar um padrão nos 3. O primeiro está em Atos 8, 29, e para a gente ganhar tempo, a Patrícia só vai jogando no telão aqui, e depois, se der, a gente volta neles. Primeiro versículo, de 3,
E disse o Espírito a Filipe. Eu não vou ler sozinho não, vamos ler juntos? Vamos lá? E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Esse é o primeiro versículo. Segundo texto, Atos 10, 19. Atos 10, 19. Vamos comigo, igreja. Agora, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Terceiro texto, Atos 13, 2. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Diga glória a Deus. Os 3 textos estão no livro de Atos, não é esse o padrão que eu procuro. Mesmo assim, eu pergunto para você: qual padrão você consegue visualizar dentro? O que tem de parecido os 3 textos, os 3 versículos? Pode chutar, não tem problema, porque crente não adivinha, né? Crente chuta. Esse negócio de adivinhar não vem do Senhor, não. Qual o padrão? Não entendi nada que vocês falaram. Como é que é? A frase é, você sublinha ela por favor: disse o Espírito Santo. Você vai ver essa frase nos 3 textos. Ele é uma frase padrão. Depois que Cristo ele é crucificado, ele ressuscita e ele volta ao Pai, ele volta a Deus, e ele volta dizendo que enviaria o Consolador, promessa cumprida no capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecoste. A partir de então, a igreja nasce, e nasce debaixo de um mover do Espírito Santo. Amém ou não amém? Nasce debaixo de uma ação clara do Espírito Santo. Tudo que acontecia na igreja era direção do Espírito Santo. Era o Espírito Santo guiando, era o Espírito Santo falando, era o Espírito Santo ordenando, era o Espírito Santo dirigindo, era o Espírito Santo decidindo, e os líderes da igreja apenas eram sensíveis à voz do Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga amém. Então a frase que você tem que sublinhar, primeiro em Atos 8, 29, vamos lá voltar no primeiro texto, Atos 8, 29, a frase é: e disse o Espírito. Pronto, sublinha essa. O segundo texto é Atos 10, 19, o que diz Atos 10, 19? Ah lá, pensando Pedro naquela visão, ah lá a frase: disse-lhe o Espírito. Essa é outra frase para você gravar. E a terceira, Atos 13, 2 diz: servindo eles ao Senhor, jejuando. Olha a frase aí agora, mesma: disse o Espírito Santo. Então nas 3 frases, nos 3 textos, você vai ver o Espírito Santo falando: disse o Espírito Santo. Agora eu estava orando ontem a Deus, pedindo uma palavra para entregar a vocês, dentro do tema que a gente tem, da série que a gente tem, no coração, a presença do Espírito de Deus, a necessidade de nós buscarmos a Ele, e não adianta eu apresentar algo a vocês que eu não compre. Então eu tenho orado a Deus, e obviamente eu quero viver isso também na minha vida, eu desejo viver isso, eu desejo essa proximidade, eu desejo essa intimidade. Qual é a intimidade? A de ouvir mais a voz do Espírito Santo. Mas essa voz, ela precisa ser identificada, e algumas coisas a gente precisa desmistificar, se é que você me entende. Então olha um minutinho para mim, deixa eu te explicar uma coisa. Ontem eu estava pensando comigo assim: às vezes nós pastores, a gente usa uma terminologia, uns termos na igreja, e a gente esquece que tem gente chegando agora. A gente esquece que tem gente que não entende essa linguagem. Eu mesmo já falei com vocês aqui, dando um exemplo. Por exemplo, fulano anda na carne. O que é isso para quem chegou agora? É pisar no acém? Pôr um bife no chão e sair pisando em cima? Não, andar na carne é andar no seu eu. Fazer sua própria vontade. Se deixar ser dirigido pelo seu próprio eu. Isso é andar na carne.
fulano é do mundo. Olha que frase doida. E quem que não é do mundo? De que planeta que você é? Então a pessoa vem agora e escuta alguém dizendo, não, fulano é do mundo, ele está no mundo. Uai, mas você está onde? Então você tem que explicar para a pessoa que isso significa. O que é que está por detrás da frase? Fulano tem um comportamento mundano, ele ainda não se converteu, as ações e atitudes dele ainda são comparáveis àquelas de pessoas que nunca colocaram os pés dentro de uma igreja. Vocês estão entendendo? É isso que se quer dizer por detrás da frase. Agora olha a frase de hoje, o Espírito Santo fala. Olha só a frase, o Espírito Santo fala. Aí a gente chega no culto aqui, e eu já fiz isso várias vezes, gente, eu estava orando ontem, Deus falou comigo. E aí você encuca as pessoas. Aí tem gente que sai da igreja e fala assim, como é que será que esse negócio Deus falou comigo? Eu queria tanto esse negócio de Deus falou comigo. Aí eu chego aqui e digo assim, rapaz, eu estava dirigindo, aí o Espírito Santo falou no meu coração, aí a pessoa diz assim, como assim? Como é que é isso, pastor? Onde é que aperta esse botão, a gente escuta uma voz, e aí a gente está assim dirigindo, ei, meu filho, eis que eu te digo. Não, isso não acontece. Então nós precisamos explicar o que é o Espírito Santo disse. O que é Deus falou comigo? Obviamente que no Antigo Testamento você tem exemplos de que Deus de forma audível tratou com o homem. Por exemplo, Moisés. Deus chega a chamar Moisés de meu amigo, amigão, ó, é nós. No monte tratava com ele face a face. Falava mesmo audivelmente e Moisés ouvia. É óbvio que quando eu me converti, não sei você, mas quando eu era novo convertido, eu lia isso na Bíblia e falava, por que não vivi nesse tempo? Parece que era tão melhor, é mais fácil você ouvir uma voz, ei, faz assim, puxa vida, eu erraria menos, parece mais fácil, parece mais tranquilo, reconhecer a voz de Deus, porque imagina, você sobe do monte, aí o Moisés subiu, ficou lá 40 dias sem comer nada, e Deus só tratando com ele, falando com ele, foi assim que nasceram os 10 mandamentos, em Êxodo 20, Deus tratando diretamente com o homem, e ele sabia, ele ouvia audivelmente a voz do Senhor. Confesso para vocês, não sei se você já passou por esse tipo de crise de novo convertido. Quando eu cheguei na igreja, quando eu comecei na fé, puxa vida, era mais fácil. A minha ideia era essa. Oh Deus, era mais fácil. A pessoa ouvia o Senhor claramente, assim, ouvia, e pronto, não tinha dúvida, sabia que era o Senhor. Até que a gente começa a entender o Espírito. Porque antes Deus podia até falar de forma audível do lado de fora. E aí o Moisés tinha que subir um monte, o Moisés tinha que momentos onde o Senhor tratava com ele. Hoje, Deus mora dentro de você. Pensa numa coisa boa. O Espírito Santo habita em você. Lembra da canção? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você até com gemido. Pronto, ele mora aí dentro. E a Bíblia diz isso. Nós, eu acabei de citar no início do culto, fomos feitos para ser templo do Espírito Santo. Então, olha o que Jesus diz acerca da ação do Espírito Santo dentro de nós. Está lá em João, no capítulo 16. Vamos dar uma olhada? João 16, é o quarto evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. João 16, versículo 7 em diante. Olha o que Jesus tem todo o nosso crédito, né? Jesus falou, acabou. Cantamos agora há pouco aqui, basta uma palavra dele. E ele falou, vai se cumprir. João 16, verso 7 diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, de quem que ele está falando?
o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então ele está dizendo aos discípulos, imagina a cena, você está andando pessoalmente com Jesus, entenda o que eu acabei de dizer, o pessoal, o junto, é bom demais. Imagina, Jesus andar com você, pessoalmente, fisicamente, é bom ou não é? Ai, credo, Jesus amado. Vamos tentar de novo, a gente corta essa parte, irmãos. É bom ou não é andar com Jesus? Fisicamente do seu lado, é maravilhoso, tudo de bom. Você está andando com o homem do lado, aí o homem, Jesus, vira e diz assim, eu vou embora. Exatamente, vai não, não vou, não te solto, vai nada. Quem contou para o senhor que o senhor vai embora? Eu vou agarrar o senhor, não é ruim de eu passar por essa terra aqui, sem os, como é que vai ser com o senhor aqui do meu lado? As tempestades vêm, a gente vence, e se o senhor não estiver com a gente? Não, então foi uma notícia bombástica, mas aí Jesus explica dizendo, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo não virá, e acredite, é melhor vocês me deixarem ir, que eu tenho uma presença física, mas fisicamente não dá para estar com todo mundo, eu tenho aqui uma presença física com vocês, mas tem muita coisa para fazer, então eu tenho que ir, para que o Espírito venha, o Consolador venha, aí queridos, o nível muda, aí ele vai habitar dentro de você, aí aonde vocês estiverem, acabou, vocês vão estar com Deus dentro de vocês, aonde vocês colocarem a planta dos pés, vocês estarão com Deus dentro de vocês, vocês não estarão caminhando fisicamente comigo, mas eu, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Deus, porque Ele é Deus, estarei dentro de vocês, e por que isso é importante? Dentre tantos os motivos, a gente tem visto alguns, aos domingos, ele vai dizer no texto, e eu quero explorar esse, olha o que ele diz, o 8, quando ele vier, propósito, já veio, amém? Veio, promessa cumprida, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, primeira coisa importante, convencimento, você já tentou falar de Jesus para alguém e se esforçou e disse não, aqui por A mais B, você mostra a conta, faz a matemática, raiz quadrada, está aqui, o resultado é esse, você precisa de Deus, você precisa de Jesus, mas não entra, se o Espírito Santo não agir, não vai ser a sua eloquência que vai fazer a obra, amém pessoal? Não é, quem convence a pessoa é o Espírito Santo, precisamos dele dentro de nós, para que até a nossa pregação, até o nosso convite para alguém subir à igreja, seja ungido pelo Espírito Santo com convencimento, porque aí o que conta não é o falar bem, a sua eloquência, porque Pedro não tinha estudo nenhum, ele era um pescador, mas quando ele abre a boca, em Atos 2, nós foi, milhares de pessoas se converteram, porque o discurso estava ungido. Eu não estou invalidando o preparo, eu estou dizendo que a unção do Espírito é que faz a diferença, isso não pode ser ignorado, amém? Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, primeira coisa, ele vai vir e o convencimento virá com ele, vai convencer do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, não me vereis mais, que bomba, né? E do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado, e eu tenho muita coisa para dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora, tem muita coisa para ensinar a vocês, mas não há estrutura dentro de vocês para isso. Eu já percebo que a presença do Espírito Santo dentro de nós nos dá condições de profundidade nas coisas de Deus. A gente consegue ouvir, entender, aprofundar e até resistir mais. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, aí, irmão, aguenta-la paulada, hein? Agora, uma pessoa que não sabe quem é o Espírito Santo, filhotinho do diabo, do capetinha, e ele já desvia.
ele não aguenta. Mas um homem, uma mulher cheia do Espírito de Deus, é ruim, hein? Ele está ardendo, fogo. Não vai ser um copo de água gelada que vai apagar a presença de Deus na vida dele. Não vai ser uma decepção, não vai ser uma pessoa que se levantou para te ferir que vai fazer você desviar. Amém ou não amém? Diga glória a Deus, gente. E aí vem a parte assim que, pode aplaudir o Senhor. Vem a parte que eu quero que você destaque. 13. Olha o 13 agora, se você puder ler comigo. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, aleluia, ele vos guiará em toda a verdade. Ele é um guia, ele vai na frente. Então, só cai na mentira quem quer, ou quem não está cheio do Espírito, porque ele te guia pela verdade. O negócio do Senhor é verdade. Deus, não é que Jesus gosta da verdade, ele é a verdade. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar pela verdade. Ele trabalha com a verdade. O pai da mentira, João 8,44, é o diabo, é Satanás. Então o Espírito, dentre tantas coisas maravilhosas, dentro de nós, ele nos dá condição de nós ouvirmos algo, de nós tomarmos uma decisão, de nós abraçarmos uma direção na verdade, tendo discernimento da verdade. E ele continua dizendo, olha que coisa linda: porque não falará de si mesmo. Sublinhe a palavrinha falará. Não falará de si mesmo. O que mais que ele diz agora? Mas dirá tudo o que tiver ouvido. Sublinha a palavrinha dirá. Tudo o que tiver ouvido. E agora, como é que termina? E vos anunciará o que há de vir. Grife a palavrinha anunciará. Tudo isso para você enxergar o quê? O Espírito Santo fala. Fala. Ele fala. O Espírito Santo fala. E só mais uma vez, o Espírito Santo fala. Ele fala. Ele quer falar comigo, ele quer falar com você, ele quer falar conosco, ele quer se permitir ouvir na sua vida. Ele fala. Agora a pergunta não é se ele fala ou não, porque nós acabamos de ler no início do culto 3 textos claramente: disse o Espírito, disse o Espírito, disse o Espírito, disse o Espírito. A questão é que a igreja não entende como é que ele fala. Então a gente precisa entender como que o Espírito fala. Então quando eu chego aqui, vou falar de mim, amém? Quando eu chego aqui para vocês e digo assim: gente, eu estava orando ontem e o Espírito Santo falou comigo, eu não ouvi nenhuma voz, e eu também não descarto esse nível de experiência que alguém pode ter. Eu mesmo conheço um pastor da nossa igreja que uma vez ele estava orando no altar, ele me contou essa experiência, num culto de oração, não era nem um culto normal, como a gente chama, né? Ele estava ajoelhado no altar, e aí ele ouviu audivelmente uma frase: trabalhe com famílias. E ele entendeu que o Espírito Santo estava separando ele para um ministério com famílias. E ele começou a focar o trabalho dele, as orações, os cultos, a energia naquilo que Deus, ele entendeu que Deus queria da parte dele. Esse tipo de experiência acontece, mas eu não posso negar, não é a regra. Qual é a regra? Como é que o Espírito normalmente fala? Às vezes uma sensação, às vezes uma vontade, às vezes um aperto no coração, é ele falando. Lá em Hebreus, eu vou te dar algumas dicas de como é que o Espírito Santo fala. Talvez esteja falando com você, você nem percebe. Hebreus 4:7. Hebreus 4:7. Isso é uma dica. Como é que o Espírito fala? Diz o seguinte, Hebreus 4:7. Determina outra vez um certo dia,
hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito. O que está escrito? Agora pode ler o resto. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Dica fantástica. Então, peraí. Não endureçais o coração. Então, onde é que ele fala? No coração. É aqui que ele fala. Por isso que um dos versículos mais importantes da Bíblia é Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Pensa num lugar que Deus quer sujar, Deus não, Satanás quer sujar todo dia, é o seu coração. Porque você encontrar alguma coisa num lugar bagunçado e sujo é difícil, mesmo que seja a sua própria casa. Se está desorganizado, está bagunçado, meu Deus do céu, onde é que colocaram o negócio, como é que faz? Agora, quando está organizado, limpo, você encontra a saída. Você ouviu Provérbios 4, 23? Eu vou citar para você. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Olha o final do texto. Porque dele procede a saída para a sua vida. Deus tem uma saída para você. Mas você só vai achar essa saída se o seu coração estiver alinhado com o Senhor. Se ele não estiver endurecido para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele está dizendo, quando o Espírito falar, porque não há mais dúvida nesse lugar que o Espírito fala. E eu gastei um bom tempo até aqui só para mostrar para você que o Espírito fala. Então a questão não é se o Espírito fala ou não. A questão é, quando ele fala, como é que a gente faz para ouvi-lo? Primeiro, não endureça o seu coração. Não tenha um coração duro. Não tenha um coração indiferente. Não tenha um coração insensível. Uma vez eu ouvi uma mensagem, foi até a Camila que deu para a juventude, falando sobre o perigo da lepra. E ela foi muito feliz na mensagem, porque ela disse o seguinte, em 2 Reis, no capítulo 5, a Bíblia conta a história de um dos leprosos mais famosos da Bíblia, o Naamã. Já ouviram falar do Naamã? Ele era chefe do exército do rei da Síria, ele tinha várias qualidades, e o verso 1 termina com um porém, dizendo que ele era leproso. E uma das características da lepra, que hoje é conhecida como hanseníase, que são manchas pelo corpo, é a insensibilidade. E um dos testes é você pegar uma coisa quente, um garfo, alguma coisa, põe no fogo. Não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Mas em cima de mancha, se é lepra, a pessoa pode furar, cutucar, que não sente. Porque aquela área leprosa fica insensível. E assim, da mesma forma, existem muitos corações leprosos. Não há mais sensibilidade. Então a pergunta não é se o Espírito fala, porque ele fala. Mas se a condição do nosso coração não estiver condizente com as Escrituras, se a gente não estiver alinhado com o Senhor, nós nunca vamos ouvir Deus. Aí você vai ouvir alguém dizendo, Deus tratou comigo, o Espírito Santo falou comigo, olha, eu tive uma experiência, e você vai boiar, você vai dizer assim, eu acho que Deus até deve gostar mais dele. Ou, para piorar, você nem acredita que isso seja possível. Mas isso por conta da condição do seu coração. Porque o Espírito ainda fala. Minha Bíblia diz que Deus não mudou, irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele tem tentado tratar com você. A vontade do Espírito Santo é falar, guiar, dirigir, dizer, para, buraco na pista, vira à direita, não fecha esse negócio, é fria esse negócio, cuidado, o Espírito Santo é o melhor alerta, o melhor despertador que um crente pode ter, melhor do que o galo do Pedro. Lembra do galo do Pedro? Eu lembro você, Jesus disse para o Pedro, antes que você me negue 3 vezes, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Claro que o Pedro não aceita a palavra, devia ter aceitado. Ele diz, que isso, eu estou pronto, imagina, eu morro, mas não te nego. O resultado, negou uma vez, negou 2 e negou. E quando ele nega a 3ª vez, o galo canta. Não vou fazer o galo aqui, porque eu não sei fazer galo. Mas o galo cantou, e quando o galo cantou, a Bíblia diz que ele se lembrou.
ele ficou triste, o coração dele doeu, e ele foi chorar, e dizer assim, meu Deus, fiz besteira. Não havia o Espírito Santo, essa ação dentro de nós. Então, um galo crente foi usado. Eu já disse numa mensagem aqui, que se eu pudesse, eu comprava um galo desse, para todo crente. E aí toda vez que a gente errasse, pisasse no tomate, esse galo cai na nossa orelha, e a gente, ai meu Deus, fiz besteira, eu tenho que voltar. Só que esse galo já existe, está dentro de você. O nome dele é o Espírito Santo de Deus. Tanto é verdade, que se você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, você vai saber o que eu vou falar agora. Tem hora que a gente fala, responde alguém atravessado, e na hora, depois você vai para casa e diz, não devia ter feito. Rapaz, olha, eu não sei te explicar, mas você fica com um negócio dentro de você, remoendo, aqui no coração, o Espírito Santo, negou. Você não devia ter feito o que você fez. Por que você respondeu ele assim? Você não devia ter tomado essa decisão. Você não devia ter feito isso. O que é isso? É Deus dentro de você. É o Espírito Santo apertando seu coração, dizendo que você está errado, te convencendo, que coisa linda, Deus em nós, o Espírito Santo dentro de nós. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele fala, eu não tenho dúvida que ele fala, ele continua falando, ele continua apertando corações. Me lembro de um texto, e você pode conferir, esse texto está em 1 Samuel 24, eu vou passar por ele rapidinho. 1 Samuel 24, nós vamos pegar um texto do Antigo Testamento, mas ele é muito semelhante à ação do Espírito de Deus que habita dentro de nós, e partindo do personagem Davi, que é quem eu vou usar aqui, 1 Samuel 24, você sabe que o Davi, quando foi ungido ainda menino, em 1 Samuel 16, o óleo caiu na cabeça dele, e o Espírito de Deus tomou conta da vida dele. Que bom é ter o Espírito de Deus dentro de nós. 1 Samuel 24, versículo é o de número 4, 24, 4 diz assim, então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui Davi, o dia que o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi mansamente e cortou a orla do manto de Saul. Conhece o texto, a história? Davi está sendo perseguido injustamente pelo seu líder, aquele que devia ser o seu exemplo, aquele que devia ser o seu maior incentivador. Está querendo matar Davi. De vez em quando a gente encontra alguns Saús até no ministério. Gente que devia dizer, vamos lá rapaz, vamos embora, em nome de Jesus, Deus é contigo, e aplaudir até o nosso sucesso. Tem gente que não tem condições de lidar com outros brilhando mais do que ele, e Davi se destacou, Davi brilhou mais do que Saul, até a musiquinha que as mulheres começaram a cantar, você lembra da musiquinha? Saul matou os seus milhares, Davi os seus 10 milhares, Saul ficou possuído, não tinha estrutura para lidar com isso, o crescimento de outro. Então Saul põe no coração, vou matar Davi, começa a perseguir Davi, e então um dia Saul está numa caverna, e o Davi entra, e os homens de Davi dizem, é hoje que Deus te deu, olha que espiritual que fica, Deus te deu na tua mão o teu inimigo, é hoje que a palavra se cumpre, é hoje que você mata esse miserável, e pronto, e a promessa te alcança, é hoje, esse é o dia que o Senhor fez, dia de vitória, vai Davi, crava ele. O que o Davi faz? Ele corta só um pedaço do manto de Saul, sem que o Saul percebesse, ele corta um pedaço da roupa de Saul, ele pega um pedaço da roupa de Saul, e nem cravou, nem bateu, nem deu um tapa na nuca, nada, só cortou um pedaço do manto de Saul. E então, no versículo seguinte, olha o versículo de número 5. Sucedeu, porém, que depois, o que diz aí, gente? O coração doeu a Davi, por quê? Porque ele cortou um pedaço da roupa do rei.
puxa, parece tão bobo. Mas tem hora que a gente faz as coisas incentivado pelos outros, mas Deus que habita dentro de nós, Ele espreme o nosso coração, o Espírito Santo faz assim, o coração chega a doer. Eu não sei se você entende o que eu estou falando. E o coração até dói, e você, irmão, você disse assim, Senhor, desculpa, perdão, Senhor, eu não devia ter feito, eu não devia ter falado, eu não devia ter agido assim, e o coração dentro de nós estraga o dia, porque a gente se sente mal, a gente sente que desagradou o Senhor, a gente sente que não devia ter agido do jeito que agiu, mas isso não é um sinal ruim, isso é um sinal de que o Espírito Santo habita dentro de você, e Ele está falando no seu coração, Ele é um alerta, e você precisa ser conduzido por Ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus, gente. Olha o que diz em Hebreus, eu já li para vocês, e nós não podemos endurecer o nosso coração. 2 Coríntios 7, é Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 7. O Novo Testamento começa com Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. 2 Coríntios capítulo 7. E nós vamos orar. 2 Coríntios 7. Eu até queria mostrar uma coisa para vocês, está no meu coração. Mas essa ação dele, que faz a gente ficar assim, sabe, sentido, ela é bíblica. 2 Coríntios 7, 10, o verso é o 10. Diz assim. Vamos ler juntos? Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Espera aí, tem dois tipos de tristeza? Tem aquela tristeza do lado de fora, a tristeza do mundo. O que é essa tristeza? Alguma coisa ruim acontece, você fica triste. É do ser humano, a gente fica triste. Mas não é essa a tristeza do tipo de ação de Deus. Não é quando a gente fala tristeza de Deus, Deus pôs a tristeza dentro de você. Não, tem uma tristeza que é gerada pela ação do Espírito Santo que mora dentro de você. Quando que essa tristeza ela acontece? Quando há arrependimento. Quando a gente faz alguma coisa, o galo canta, a gente corta o manto, a orelha de alguém, como fez o Pedro, e o coração faz assim, espreme, a gente sente, a gente fica triste, a gente fica arrependido. E essa tristeza, segundo o Espírito de Deus, ela é boa, ela é proveitosa, porque ela está operando um arrependimento na nossa vida. Ela está gerando em nós uma oportunidade nova. Deus está me dando uma nova chance, eu não vou mais fazer isso, não quero mais ser assim, eu não vou mais me comportar desse jeito. É o Espírito Santo te ensinando, te guiando por toda a verdade. Diga glória a Deus. Você precisa tomar uma decisão muito séria, eu vou te dar uma dica, nós vamos orar. A dica não é minha, é de Deus. Eclesiastes 5, vamos lá terminar com esse texto? Eclesiastes capítulo de número 5, o verso é o de número 20, e aí para dar certo tem que ser nessa versão, Almeida Revista e Corrigida, que é a versão que normalmente eu uso mesmo. Diz assim, vamos comigo, povo de Deus? Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida. O final agora, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Eu sei que esse é um texto que não pode ser compreendido isoladamente, você tem que entender o conjunto da mensagem, porque a Bíblia também vai dizer depois que o coração do homem é enganoso. Então você tem que entender o conjunto da mensagem. O Espírito Santo fala onde? Nosso coração. Ele trata com a gente? Trata. Nós precisamos ter um coração sensível para ouvir a voz dele. Às vezes vem uma decisão e a gente precisa tomar. E aí, irmãos, na hora de tomar uma decisão, pode começar, não tem problema.
Aí vem uma, sabe, num dia que o negócio aparece, você fica até feliz. Aí no outro dia, o dia de fechar o negócio, rapaz, você levanta o coração assim, ó. Aí as pessoas falam assim para você, mas rapaz, o negócio da vida, você não está entendendo. Mas, cara, mas não estou falando de uma condição humana, amém, igreja? Eu não estou falando de um negócio da sua cabeça, eu estou falando de sabe, quando está bom, mas não está bom? Como é que explica isso? É dentro, não tem alegria, é uma tristeza, e você diz, caramba, vou fazer não. Difícil as pessoas entenderem, mas quando o Espírito Santo está dentro de nós, e a gente tem de tomar uma decisão, a resposta de alegria no coração e de paz, ela é fantástica. Tem situações em que as pessoas até vão dizer para você, cara, você é doido, você é maluco, você vai fazer isso, e você está assim, ó, eu vou, você assim, cara, você está doido, assim, não, eu tenho dentro de mim, eu estou feliz da vida, cara. Tenho certeza da direção do Espírito Santo. Aonde? Meu coração, a paz, uma leveza, uma alegria, amém? Pedir a Deus que o Espírito Santo não só fale com você, mas principalmente que a gente consiga ouvi-lo. Acho que é uma oração muito importante. Você topa fazer essa oração comigo hoje? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vou orar pelo pessoal que está nos assistindo também. Coloca a mão no seu coração, porque ele é o lugar, não o órgão físico em si, mas coração na Bíblia é a essência do homem. É aí dentro de você que Deus quer tratar. Fecha os teus olhos. Enquanto a gente adora a Deus com o Márcio, você vai conversando com o Espírito Santo, porque ele está dentro de você, ele habita dentro de você. Fala com ele, diga para ele, me ensina a ouvir tua voz, Espírito Santo. Preciso tomar decisões importantes na minha vida. Não quero ser guiado pela minha mente, pelo meu raciocínio lógico. Quero ser guiado pela verdade e em toda a verdade. Conversa com ele. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com o coração cansado eu te adorei. Com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas pode até acontecer, da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos, eu me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e ver tudo de novo, priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão, nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar, minha prioridade é te buscar acima de tudo que haver.
Comece a orar agora, querido. Levanta a sua mão para Ele. Separe esse tempo agora para jogar lenha na fogueira. Você precisa da direção do Espírito de Deus. Comece a falar, mas ora com gosto, com vontade. Ora com força. Rasga a sua alma, o seu coração. Tua vida depende disso, crente. Espírito de Deus, enche esse lugar nessa manhã. Espírito Santo, esse culto não pode terminar sem o teu selo, Deus. Sem o selo da tua presença, sem a presença do teu Espírito, Deus, que age, que muda, que transforma, que convence, que trabalha no nosso meio, que opera maravilhas. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Fala, 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 fala o coração dele, fala o coração dela. Oh Deus, 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 fala mesmo, Espírito Santo. E você, querido, não endureça o teu coração, não endureça, não seja indiferente. Quebrante-se na presença do Senhor. Até peça ajuda, querido. Fala para Ele: Espírito Santo, me ajuda a ouvir tua voz. Espírito Santo, me ajuda a ser sensível à tua presença. Espírito Santo, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Enche a tua noiva, enche o teu povo, fortaleça a tua igreja, Senhor. Falando, Deus, curando, libertando, operando, Senhor, maravilhas do nosso meio. Deus, eu repreendo todo espírito de dor, todo espírito de enfermidade, todos os caroços, os tumores, os nódulos, todas as dores do corpo, em nome de Jesus, caiam por terra em nome de Cristo. Sejam repreendidas as doenças, o espírito de miséria, o espírito que amarra os negócios desse homem, o espírito que atua nesse lar, nessa casa, o espírito de confusão, o espírito do erro, o espírito do engano, sejam repreendidos em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Oh Espírito de Deus, vem nos guiar em toda a verdade, Senhor. Te adoramos, Espírito de Deus. Te adoramos, Espírito de Deus. Vem, Senhor. Te adoramos, Senhor. Vem, Senhor, assumir minha prioridade é acima. Vamos ouvir a noiva de Jesus. Levanta a sua mão bem alto, querido, e declare: vem, Senhor, peça para Ele. Vem, Senhor. Vem assumir, Deus, o primeiro lugar. Conta para Ele sua prioridade. Te buscar acima, oh, acima de tudo, acima, oh, acima de tudo, Senhor, acima de tudo que há. Levanta sua mão assim para o pessoal que está nos acompanhando, aonde quer que você esteja, assistindo, ouvindo essa palavra. Que o Espírito Santo te guie também por toda a verdade, fale ao seu coração. E tão importante quanto essa oração também é orar a Deus, pedindo que te dê condições de discernir a voz do Espírito Santo, de entender essa voz, de ser sensível no coração aquilo que o próprio Espírito de Deus tem plantado dentro de você. Em nome de Jesus, a igreja aqui diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus mais uma vez, aleluia.